dia a todos, sejam bem-vindos. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Silvestre Pereira, declaro aberta a sessão solene pública comemorativa do 44º aniversário do 25 de Abril. Vamos iniciar esta sessão com a canção E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, numa versão de Bruno Oliveira. Saber quem sou, o que faço aqui, quem abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei, em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois de nós, vou dizer adeus, ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi, de novo vieste em flor, te desfolhei, e depois do amor, e depois de nós, o adeus, o ficarmos sós. Vai agora usar da palavra a excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira. Muito bom dia a todos e a todas, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores restantes elementos que
representam as várias forças político-partidárias na Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presidentes de junta de freguesia, bombeiros municipais de Alcanena, aqui presentes, que colaboraram e também no içar da bandeira com a presença da fanfarra, restantes convidados, restantes membros também da Câmara ou da Assembleia ou das Assembleias de Freguesia, aqui presentes, Grupo Alcanena em Cena, elementos do Grupo Alcanena em Cena, elementos do grupo que, na pessoa do Sr. Vicente Batalha, eu cumprimento, felicito e agradeço pelo registro que dão a esta cerimónia, mais uma vez, e comunicação social, nomeadamente com a presença da nossa TV Mind. Assinalamos mais um aniversário do 25 de Abril, o seu 44º aniversário. É uma data em que recordamos, inevitavelmente, os acontecimentos associados ao 25 de Abril de 1974. É uma data em que revivemos, inevitavelmente, o período que antecedeu esta data histórica e todos os momentos que se seguiram. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Este poema, de Sofia de Melo Breiner Anderson, transmite, com a essência que lhe era peculiar, o espírito com que se sentiu, com que se viveu aquele dia. Porque falamos em recordar, importa ter presente alguns dados que, sendo estatísticos, são reais. De acordo com os últimos censos de 2011, nos anos 70, 1 em cada 4 portugueses não sabia ler nem escrever. O analfabetismo correspondia, assim, a 25% da população. Nos últimos anos, ficámos abaixo dos 5%, uma grande evolução. Mas Portugal continua a ser um dos países europeus com a maior taxa de analfabetismo. Temos ainda cerca de 500 mil de analfabetos em Portugal. A maioria idosos e a viver no interior do país. Mas perto de 30 mil ainda estão em idade ativa, entre os 18 e os 65 anos. Um desafio que continua a colocar-se para a educação em Portugal, em geral, e para todas as instituições com responsabilidades na área da educação e da formação e da sociedade civil em particular. É um facto que a situação melhorou muito nas últimas décadas, de acordo com o último estudo do Instituto Nacional de Estatística sobre os 50 anos de estatísticas da educação. Durante a ditadura, cantar o hino e rezar faziam parte do dia-a-dia dos alunos. Todas as salas tinham a fotografia do Salazar. E todos sabiam a tabuada e as terras que apareciam no mapa com as nossas ex-colónias. Mas era, mesmo assim, uma realidade conhecida por poucos. Assim se escrevia numa notícia do Jornal Expresso em 2016. Nos anos 50 surgiram as primeiras campanhas de educação para adultos. Mas na década de 60, saber ler e escrever ainda era um privilégio para poucos. A percentagem de mulheres sem escolaridade básica era muito superior à dos homens. Cerca de 40% das mulheres para cerca de 27% dos homens. A minha mãe tirou a escolaridade básica, já em adulta, na década de 70 e já em Alcanena, para melhorar a sua situação profissional. O meu pai frequentou a escola e concluiu a 4ª classe.
Homenageio-os na sua luta, na sua vida, no seu exemplo e recordo-os com eterna saudade. Mas é um exemplo desta realidade, que afinal todos e cada um de nós poderá constatar, também bem próximo, com realidades da nossa própria vida. Foi também nos anos 60 que o ensino chega às aldeias mais remotas através da telescola, usando a mais avançada tecnologia daquele tempo, a televisão. Uma oportunidade que existiu até anos mais próximos, ainda em algumas localidades, pelo menos até final dos anos 80. Eu própria cheguei a lecionar numa escola com a telescola, num posto do ciclo preparatório TV, numa localidade do concelho de Santarém, em Viegas, guardando ótimas recordações daquela altura. Nomeadamente, amizades que ainda ficam até hoje, porque a Maria de Jesus foi minha colega deste tempo. E os alunos também ficavam preparados para tirar os seus cursos superiores e para se tornarem bons profissionais, e com uma educação e uma disciplina que recordamos como sendo de outro tempo. Na década de 70, no dia da Revolução de Abril, 25% dos portugueses continuavam assim afastados dos saberes da escola. Contudo, ainda foi no tempo do Estado Novo, período que vigorou, como sabem, desde a aprovação da Constituição de 1933 até ao seu derrubo pela Revolução do 25 de Abril de 74, que o último Ministro da Educação do regime, José Veiga Simão, desenhou um sistema de ensino que valorizava a educação pré-escolar, a formação dos professores e a escolaridade de 8 anos. Foi o primeiro grande impulso de um ministro visionário para a época. No Estado Novo, no período em que as liberdades individuais e coletivas eram muito limitadas, direi mesmo que a palavra liberdade, nesse período, faria sentido só para registar a ausência de liberdade. Uma das bandeiras da Revolução de Abril, da Revolução dos Cravos, foi mesmo a aposta na educação. Em 44 anos, a taxa de analfabetismo desceu de forma contínua, mas ainda não conseguimos atingir o objetivo constitucional de uma escolarização universal, de uma escolarização para todos. Por isso, destaco esta bandeira, porque continua a precisar de ser erguida. Porque Portugal continua a estar entre os países europeus com mais pessoas sem saber ler nem escrever, apesar de termos hoje 10 vezes mais alunos no ensino secundário do que em 25 de abril de 74. Apesar do número de alunos que frequentam o ensino superior, passou a ter uma enorme, uma forte frequência até por parte das mulheres. Destaco que no concelho de Alcanena temos um centro Qualifica a funcionar no agrupamento de escolas de Alcanena. E temos a disciplina de alfabetização, dada pela Lourdes Quaresma, na nossa Academia Sénior. O nosso plano estratégico e educativo municipal deve ter a preocupação de uma educação ao longo da vida e da tolerância zero ao abandono escolar e à promoção do sucesso escolar também para todos. É o que já se faz hoje, é o que se procura fazer hoje. Combater o abandono e tentar promover o sucesso escolar, mas é um trabalho contínuo. Hoje temos extraordinários alunos e extraordinários resultados escolares. Um momento para saudar, para festejar e homenagear toda a nossa comunidade escolar. Por isso, mantemos no dia 8 de maio as condecorações aos professores que se vão reformando e que trabalham para esta nobre causa no nosso concelho, dedicando a ela parte da sua vida. Sampaio da Nóvoa, que desde o passado mês de fevereiro é o novo embaixador de Portugal na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, lembrou recentemente que há mais de 200 milhões de estudantes no ensino superior,
quase 5% da população mundial. É a globalização da educação e do futuro dos nossos jovens. São eles que integram o grupo responsável pelo futuro da Terra e da humanidade. Reforçou ser fundamental a aposta na educação, mas também na ciência e na cultura. Também a projeção da língua portuguesa no mundo é decisiva para a afirmação de Portugal. De uma forma geral, Portugal situa-se numa boa posição relativamente à maioria dos países no que respeita a alguns indicadores do Better Life Index, como a habitação, ou a segurança, ou qualidade de ambiente. Contudo, no que respeita a indicadores como rendimento, estado da saúde, relações sociais, educação, envolvimento cívico, emprego e os salários, o nosso país está ainda longe da média dos países da OCDE. Na publicação O Retrato da Saúde em Portugal, publicado a 7 de abril de 2017, a OCDE perguntou e os portugueses responderam: somos os europeus mais insatisfeitos com a vida. A nossa esperança média de vida situa-se perto dos 81 anos, um ano acima da média. As mulheres vivem mais, em média chegam aos 84 anos. O Sistema Nacional de Saúde foi criado pela Lei 56 de 79, de 15 de setembro, e instituiu uma rede de instituições e serviços prestadores de cuidados globais de saúde a toda a população, financiada através de impostos, em que o Estado salvaguarda o direito à proteção da saúde. Nos séculos XIX e XX, até à criação do Sistema Nacional de Saúde, a assistência médica competia às famílias, às instituições privadas e aos serviços sociais da Previdência. Não queremos, com certeza, recuar a esses tempos, mas é a saúde a área que sentimos que foi mais atingida com os efeitos da Troika e num período governativo de um governo PSD-CDS que desinvestiu em todas as áreas, mas de forma gravosa desinvestiu na área da saúde. Recuperar tem sido muito difícil. Temos as classes médicas e de enfermagem com um comportamento que indicia desmotivação, o que é assustador e preocupante. A palavra é mesmo assustador, pois é quando se está mais vulnerável, é mesmo quando se perde a saúde e é mesmo quando se tem medo de perder a vida. Perder a confiança no Sistema Nacional de Saúde é mesmo dramático e uma recessão das conquistas efetuadas. São estes os grandes desígnios que no Portugal de hoje, 44 anos após o 25 de Abril, aqui registro. A educação. É certo que com mais confiança, com mais esperança e com mais resultados, nomeadamente ao nível do nosso Conselho. A outra, ao nível da saúde. Sem dúvida, com um registro de maior preocupação, pela desigualdade que sentimos, que se agravou, que retrocedeu no acesso a melhores cuidados de saúde. Sabermos que uma escola, num determinado ranking, obteve mais pontuação a português ou a matemática do que a nossa, não nos preocupa tanto como sabermos que os hospitais aos quais recorremos possam ter piores resultados nos cuidados de saúde que prestam comparativamente a outros pontos do nosso país, que é ainda tão desigual. É o desafio de muitos anos voltar a devolver a confiança ao Sistema Nacional de Saúde, nos hospitais e nos centros de saúde de todo o país. Nesta data, é também sempre uma oportunidade para prestarmos homenagem a Salgueiro Maia e aos nossos capitães de Abril.
também nesta sessão solene evocados. Permitam que hoje também aqui preste homenagem a um capitão de Abril que tive a honra de conhecer e de desenvolver uma respeitabilidade e uma amizade que durará para sempre, apesar de infelizmente já ter partido. Refiro-me a António Alves Marques Júnior. Faleceu a 31 de dezembro de 2012. Sendo um dos militares responsáveis pelo golpe de Estado do 25 de abril de 74, foi um dos denominados capitães de Abril. E num dos muitos momentos em que estivemos juntos, pois também foi deputado à Assembleia da República, recordo quando ele transmitia, com uma enorme humildade e humanidade, os quilómetros que fazia a pé e descalço para se deslocar à escola. O Abril de 74 foi feito por estas pessoas, que sabiam o que é viver com limitações de toda a natureza. São estes testemunhos que nos marcam e nos fazem reconhecer e valorizar o legado que nos foi transmitido. Assim como também nos fazem desvalorizar as atitudes dos profetas da desgraça, que só dizem mal, que só gostam de dizer mal de tudo, parecendo que o que os alegra e motiva são mesmo as menos boas notícias que continuamente valorizam, nunca referenciando, por sinal, as boas notícias. Mas importa homenagear Abril de 1974. E é para isso que aqui estamos. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. E a sede de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo o que o povo produzir. É esta a letra da canção de Sérgio Godinho, Liberdade. Mas liberdade, fraternidade e respeito são indissociáveis numa sociedade que se quer igual e justa. Por um Portugal melhor sempre, viva o 25 de Abril, viva o Conselho de Alcanena, viva Portugal! Vamos ouvir de seguida a leitura da última conversa havida entre os 3 capitães implicados nas operações militares, homens fortes do movimento das Forças Armadas, na Escola Prática de Cavalaria de Santarém, nomeadamente Salgueiro Maia, Correia Bernardo e Garcia Correia. A leitura será efetuada por Bruno Oliveira, como Salgueiro Maia, Alberto Barreiros, como Correia Bernardo e Luís Simões, como Garcia Correia. Os contactos estão todos estabelecidos e toda a gente se mostrou colaborante. Com exceção dos 2 comandantes. Está bem, mas isso não vai ser o problema. Pois, o Garcia Correia convidou o 2º comandante para jantar lá em casa e ainda vai ver se o convence. Não vai ser fácil, mas tentado não custa. Temos outro problema. Toda a gente quer ir na coluna para Lisboa e só podemos levar os que cabem nas viaturas. E aí só cabem 240. E a escola tem 800, não contando com os dos destacamentos. Pronto. Vão os 240 comigo e o Bernardo, que fica a tomar conta da escola, resolve o problema dos outros. Temos é que nos despachar. Já existem mais algumas diretivas? Não. O hotel diz que está tudo preparado e que as outras unidades se vão juntar a nós. Relembra lá a nossa missão. Como sabem, a nossa missão é entrar em Lisboa, ocupar o Terreiro do Paço e controlar os acessos ao Banco de Portugal e à Rádio Marconi. Leva as transmissões? No meu jipe de comando levo o rádio para a ligação ao posto de comando da Pontinha e os aspirantes que vão na viatura civil, à frente da coluna, fazem a ligação com vocês aqui na escola. Há alguma alteração ao que já estava planeado? Não, mas convém rever. Saímos esta madrugada em direção a Lisboa com 2 esquadrões.
Um de reconhecimento, com 10 viaturas blindadas, e outro de atiradores, em 12 viaturas de transporte pessoal. Levamos também um jipe para o comando e uma ambulância. E quanto às senhas? A primeira é dada através dos emissores associados de Lisboa, quando faltarem 5 minutos para as 23, com o Paulo de Carvalho a interpretar depois do adeus e indica o início dos preparativos. A outra é dada pela Rádio Renascença quando passarem 20 minutos da meia-noite com a transmissão do Grândola, do Zeca Afonso, e determina que já não podemos voltar atrás. Correu tudo bem ontem à noite? Sim, dentro do previsto. Por volta das 11h30 da noite, o Santos Silva e o Sardinha vieram-me dizer que os contactos estavam na pastelaria Biju, onde fui encontrar os capitães Valente e Torres. Levei-os no meu carro para junto do portão Chaimite e foi lá que recebi a ordem de operações. Durante todo o contacto, fomos seguidos por um carro amarelo, um Toyota Corolla com a matrícula LA 9083, com 2 tipos de PID lá dentro. Já os tenho visto por aí a rondar. Bem, tudo isso foi ontem. Agora vamos nos concentrar no que vamos fazer esta noite. Eu vou reunir os graduados no meu quarto e transmitir-lhes as últimas instruções. Depois da abertura do portão da 1 da manhã, mando levantar todo o pessoal para formar na parada Móngua, onde será comunicado aos homens os nossos objetivos. Selecionados os que vão integrar a coluna, serão mandados equipar, armar e municiar e vão ocupar os respectivos lugares nas viaturas. A propósito, Bernardo, como é que estamos de alimentação? Tenho previsto mandar chamar o Sargento Severo para abrir o depósito de géneros e cada militar levará 2 rações de combate. Bem, estão a fazer solas para ir buscar o Tenente Coronel Sanches para levar a jantar da minha casa. Vamos lá ver como é que corre a nossa conversa. Boa sorte! Boa sorte! Estás consciente dos teus passos em Lisboa? Claro. Depois de ocupar o terreiro do Paço, a primeira intervenção será no Ministério do Exército, onde sou capaz de lá apanhar peixe graúdo. A guardar o edifício estão lá 2 destacamentos da Polícia Militar. Com esses não há problema. O pior poderá vir do Regimento de Cavalaria 7, com os carros de combate que vieram de Santa Margarida. Mas tudo se vai resolver. Eu mandei o Tenente Aparício falar com o pessoal do regimento para ver se os conseguimos convencer a contrariar a ação de comando. Mas isto está tudo muito em cima da hora. Pois, mas eu cá me arranjarei. E quanto ao quartel do Carmo? Está lá a GNR. Se ao fim da manhã lá chegar, é porque tudo tem corrido bem até aí. E então não há guarda republicana que chegue para nos parar. Estará lá o Governo ou parte dele. Tens que estar preparado para negociar a rendição do Marcelo Caetano. Espero que não haja contratempos. Mas se os houver, terei de usar a força. Mas tudo faremos para evitar o derramamento de sangue. Já bastam os mortos e feridos que temos tido em África. Bom, tenho que ir. São horas de nos juntar ao pessoal. Boa sorte, Fernando. Disseste alguma coisa à Natência? Sim. Despedi-me com um beijo e disse que amanhã é outro dia. Vai usar da palavra o representante da CDU, Coligação Democrática Unitária, Ivo Santos. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, a Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um acto de emancipação social e nacional. O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heróico levantamento militar do movimento das Forças Armadas, logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional, culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista, realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. Portugal, apesar dos avanços registados na reposição e conquista de direitos, necessita de uma mais lesta resposta a problemas estruturais ligados com o desenvolvimento das capacidades produtivas nacionais e do fortalecimento dos serviços públicos, para garantir a resposta às necessidades dos trabalhadores e das populações. O poder local é uma parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios democráticos. Um poder local que se pretende amplamente participado, plural, colegial e democrático e dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das populações, com as comissões administrativas após o 25 de Abril, teve consagração com as primeiras eleições livres e democráticas para os órgãos das autarquias locais.
em dezembro de 1976, onde o poder local, democrático, se afirmou, operando profundas transformações sociais com importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes carências, substitui e sobrepondo-se até, em alguns casos, na resolução de problemas que excedem em larga medida as suas competências. Fruto do processo revolucionário de Abril, o poder local democrático pretendeu-se, desde o início, aberto à participação dos trabalhadores e das populações. A participação e o desenvolvimento da democracia não são separáveis das opções políticas que muitas vezes comprometem a natureza do poder local. Não é possível deixar de observar que, também, a ofensiva no plano económico, levada a cabo pelos sucessivos governos do PS, PSD, CDS, se traduz no crescimento e empobrecimento democrático. As opções políticas de esvaziar de competências os órgãos autárquicos, alienar competências ou privatizar serviços públicos são fatores que concorrem para a redução de mecanismos de participação, para o afastamento das populações das políticas públicas que dificilmente são compatíveis com as proclamações de apego à participação, mesmo que adornadas com o propagandear dos orçamentos participativos. Hoje, envolvidos 44 anos do 25 de Abril e 40 anos de uma das mais belas conquistas da Revolução, pretende-se que o poder local seja democrático e não apenas uma instituição que se faz constituir por uma vasta clientela de dependentes e que se limita a uma mera gestão contabilística. Comemorar a Revolução de Abril deve ser defender a descentralização e a proximidade com a devolução das freguesias roubadas, que deveria ser o nível de Estado mais próximo das populações. Desconfigurando a participação democrática própria do poder local democrático, a extinção das freguesias veio de respeitar a identidade e natureza próprias de cada freguesia, assim como ao diminuir o fator de proximidade, veio dificultar a capacidade de intervenção das populações na resolução de problemas concretos. Comemorar a Revolução de Abril deve ser defender os 42 anos da Constituição da República Portuguesa, que consagrou conquistas e liberdades democráticas. Apesar dos 7 processos de revisão constitucional negociados entre PS e PSD, com apoio do CDS, a Constituição da República Portuguesa continua a ser um obstáculo ao aprofundamento das políticas de direita e a um maior empobrecimento da democracia política, económica, social e cultural. Exigir o seu cumprimento é defender os direitos dos trabalhadores e das populações, assim como é defender justos objetivos de desenvolvimento sustentado, de justiça social de um país de progresso social. Comemorar a Revolução de Abril deve ser defender uma segurança social pública, universal e solidária, como forma de assegurar o direito a uma reforma digna depois de uma vida de trabalho, uma pensão por velhice ou invalidez, à proteção no desemprego, na maternidade e paternidade, assim como liderar o combate à pobreza e à exclusão social. PS, PSD e CDS têm-nos vendido a ideia de que o sistema público de segurança social está ultrapassado e é insustentável. Durante estas décadas, Portugal mantém-se entre os países da União Europeia com as pensões e os salários mais baixos, ao passo que 10% da população acumulam grandes fortunas, ora protegidas pela exploração dos trabalhadores, ora patrocinadas pelo Estado, que não tributa o lucro das grandes empresas na proporção do que tributa os salários baixos da maioria dos portugueses. O sistema público de segurança pública não é insustentável, pelo contrário, é o único sistema capaz de assegurar os direitos de proteção social a todos os portugueses, se garantir uma redistribuição justa e equitativa do rendimento nacional. Comemorar a Revolução de Abril deve ser defender um Serviço Nacional de Saúde universal, gratuito, de qualidade e de proximidade. A obsessão pela redução do déficit para valores mais baixos do que a própria União Europeia impõe ao nosso país, a opção que os portugueses não escolheram de utilizar as centenas de milhões de euros poupados com esta redução, não no investimento público, nomeadamente na saúde, mas na ajuda aos bancos e na injeção de capital a fundo perdido em instituições particulares de solidariedade social ou parcerias público-privadas, geridas pela corrupção, pelo saco ao financiamento público e pelas famílias políticas que distribuem nos órgãos diretivos. Os adversários do Sistema Nacional de Saúde, promotores do setor privado, desenvolvem a tese do financiamento insustentável, que, construída a partir de uma mentira, repetida até a exaustão, procuram convencer os portugueses de que o país não cria a riqueza necessária para que o Estado garanta o acesso à saúde a todos os portugueses. No entanto, o verdadeiro objetivo é outro. É de responsabilizar o Estado na sua função social de garantir o acesso à saúde a todos e transferir para os privados a função de prestadora de cuidados de saúde, financiando-lhes essa atividade. Comemorar a Revolução de Abril deve ser defender a escola pública, gratuita e de qualidade, enquanto pilar de desenvolvimento e de uma democracia avançada. A desresponsabilização do Estado e a promoção do ensino privado de qualidade e pago pelo Estado são dois elementos centrais da ofensiva de desvalorização da escola pública.
o subfinanciamento que se mantém e um processo de elitização que empurra os filhos das famílias desfavorecidas para um ensino profissional desvalorizado, impedindo que a esmagadora maioria tenha acesso ao ensino superior. Numa sociedade em que se quer desenvolvida e mais justa, a educação e, sobretudo, a sua componente escolar não pode ficar capturada por aqueles cujos interesses estão centrados no aumento da exploração e das injustiças sociais. Comemorar a Revolução de Abril deve ser um momento para afirmar a necessidade de uma política que dignifique o trabalho e os trabalhadores, dê resposta aos problemas do povo e do país, uma política que respeite o poder local democrático e o que ele representa de espaço de afirmação e realização de direitos e aspirações populares. Comemorar a Revolução de Abril deve ser um momento de resistência e luta contra os que querem ajustar contas com Abril, agredindo a democracia, a liberdade, a paz e o desenvolvimento de Portugal. Devem ser um momento para a convergência e a unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do povo português, em defesa dos valores de Abril e da Constituição da República Portuguesa. Que hoje viva Abril, que viva Abril sempre. Viva o 25 de Abril. De seguida, vamos ouvir o poema Liberdade, de Miguel Torga, por Efigênio Café. Liberdade que estais no céu, rezava o Padre Nosso que sabia, a implorar-te humildemente o pão de cada dia, mas a tua bondade omnipotente nem me ouvia. Liberdade que estais na terra, e a minha voz crescia de emoção, mas um silêncio triste sepultava a fé que ressumava da oração. Até que um dia, corajosamente, olhei noutro sentido e pude, deslumbrado, saborear, enfim, o pão da minha fome. Liberdade que estais em mim, santificado seja o vosso nome. Vai usar da palavra a representante da coligação PPD-PSD, CDS-PP-MPT, Cidadãos por Alcanena, Conselho com Futuro, Marlene Carvalho. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos deputados da Assembleia Municipal, excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos Srs. Representantes dos partidos e grupos políticos, excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, excelentíssimos bombeiros municipais de Alcanena, excelentíssimos Srs. Representantes das Forças Civis e Religiosas, excelentíssimos técnicos da comunicação social, caros munícipes do Concelho de Alcanena, senhores e senhoras. A história de Portugal está perpassada pelas façanhas de um povo destemido, o peito ilustre lusitano, que desde as origens soube sonhar para chegar mais longe na construção de uma entidade e de uma história. A história de Abril é, assim, uma das páginas desta odisseia e de um povo herói, escrita por aqueles a quem hoje temos a honra de evocar como capitães de Abril. Foram homens capazes de se afirmar perante um Estado opressor, capazes de definir estratégias e de agir na defesa de um povo e na defesa de um bem precioso, a liberdade. Ao lado dos capitães de Abril, também escreveram esta história os poetas que deram voz aos anseios, às lutas e às preocupações de uma sociedade sedenta de mudança. A viagem pelos poetas do século XX faz-nos sonhar e sentir a determinação, a garra e o compromisso de quantos se empenharam neste virar de página, ao cantarem as angústias da opressão, da guerra colonial, bem como a esperança das manhãs claras, despertando em nós um respeito maior e um amor genuíno pela liberdade. A ditadura fora, ironicamente, uma nascente de onde correram rios de tinta que apelaram à mudança, à transformação, à claridade dos dias e à destruição das amarras.
A voz da poesia foi a voz dos perseguidos, dos ignorados, dos lutadores. O cravo, a flor de eleição, que marcou para sempre a memória de um povo. Juntos fizeram a Revolução de Abril. E foi de tal forma marcante este volte-face na história de Portugal que o 25 de Abril passou a contar para sempre na nossa vida, nos programas escolares, nas temáticas dos planos de atividades das autarquias, nos programas culturais, nas conversas de rua. Foram dias, foram anos a esperar por um só dia. Muitos terão dito ou repetido estas palavras ou semelhantes no dia 25 de abril de 1974. Um dia que há tanto se esperava. A liberdade havia deixado de ser livre para se tornar prisioneira das decisões egoístas dos homens. E no dia em que saiu à rua, uma nova vida nasceu nesta ocidental praia lusitana. Passados 44 anos, a celebração do 25 de Abril continua a colorir com os cravos os átrios das instituições, as notícias e as reportagens das páginas dos jornais, o tom dos discursos da praxe. A poesia, como hoje estamos a assistir, e muito bem, continua a ser lida, declamada e sentida nos bancos de escola ou nos palcos do teatro. A música é recantada ano após ano. O 25 de Abril revive-se em cada momento em que se fala de liberdade. O entendimento do profundo sentido de liberdade mantém-se. E é isso que nos faz estar aqui no dia de hoje. Mas passados 44 anos, os contornos históricos, sociais, políticos e económicos de 74 são diferentes da realidade do século XXI. Hoje, poderemos continuar a dizer que chegou finalmente o dia, porque há tanto tempo se esperava, de cada vez que se liberta um inocente, se salva um refugiado, se cura uma criança ou se atravessa um cego na estrada. E poderemos continuar a dizê-lo porque a liberdade, como nos mostraram os capitães de Abril, é muito mais do que dizer o que se pensa ou de dizer aquilo em que se acredita. É muito mais do que fazer aquilo que se quer. Liberdade é ação e compromisso cívico. Cabe, portanto, a cada um de nós, e que assumimos responsabilidades nas comunidades onde vivemos, motivar e capacitar as gerações de serem livres, humana e democraticamente. A liberdade é criativa, estimula a inovação e a competição saudável. Promove dinâmicas económicas. É essencial para moldar a virtude cívica e a consciencialização dos direitos e deveres da cidadania. É vital para o pensamento crítico, do espírito de tolerância, da pluralidade de crenças, raças e valores, que produzem mudanças transformadoras da maneira como pensamos, agimos, vivemos e consumimos. Liberdade é ser. É ser para si e para os outros, numa entrega total de compromisso com a sociedade. Liberdade, em pleno século XXI, é inspirarmos-nos no exemplo dos poetas e dos capitães de Abril,
para escrevermos novos poemas, novas canções, reinventarmos os cravos. E isto porque a sociedade do século XXI, que hoje festeja a liberdade, é a mesma que se vê no colete de forças do terrorismo, do materialismo e da perseguição das tecnologias. Somos, muitas vezes, marionetas movidas pelo tempo que não temos. Não nos iludamos. Quantos de nós não se sentam à mesa sem olhar para o outro que está ao nosso lado? Quantos de nós não ficam indiferentes ao pobre que nos pede esmola nas garagens dos autocarros? Quantos de nós se esquecem de sacrificar o seu tempo para estar ao serviço dos outros? Esta é a liberdade que o século XXI nos exige. A liberdade de sermos cidadãos conscientes e presentes, dignos de tal nome. A liberdade de nos envolvermos num compromisso global muito maior do que o nosso umbigo. A liberdade de nos desprendermos de tantas ditaduras silenciosas e devastadoras que são a nossa sombra todos os dias. Cabe-nos esta responsabilidade de sermos sentinela das novas formas de opressão, do pensamento e da expressão, da criatividade e, sobretudo, das relações humanas. Deixamos de ser livres quando nos subjugamos à velocidade do tempo ou à ilusão do mundo virtual. Quando os chats de conversação substituem o olhar. Quando o fundamentalismo aterroriza os povos e destrói as famílias. Quando o materialismo substitui os abraços. Se a minha liberdade não me leva a escolher a vida em comunidade, será antes individualismo. Se a minha liberdade não me leva a escolher o respeito pelos outros, será então libertinagem. Lembremos Sofia, que melhor que ninguém anteviu o que hoje partilho convosco. Início de citação. Sei que seria possível construir um mundo justo. As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu, o mar e a terra estão prontos a saciar a nossa fome do terrestre. A terra onde estamos, se ninguém se atraiçoasse, proporia cada dia a cada um a liberdade e o reino. Na concha, na flor, no homem e no fruto. Se nada adoecer, a própria forma é justa. E no todo se integra como palavra em verso. Sei que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. Por isso, recomeço sem cessar, a partir da página em branco, e este é o meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo. Fim de citação. A todos nós, mas sobretudo a todos aqueles que têm responsabilidade política, social e comunitária. Honremos o legado que nos foi dado, encontrando nos poetas e nos capitães de Abril o exemplo e uma inspiração para um compromisso com a liberdade e pela liberdade. Escrevam-se novas canções, escrevam-se novos poemas, reinventem-se os cravos. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril.
Vamos agora ouvir o poema Abril, de Manuel Alegre, dito por Tânia Silva. Era um abril de amigo, abril de trigo, abril de trevo e trégua e vinho e humus, abril de novos ritmos, novos rumos. Era um abril comigo, abril contigo, ainda só ardor e sem ardil, abril sem adjetivo, abril de abril. Era um abril na praça, abril de massas, era um abril na rua, abril a rodos, abril de sol que nasce para todos, abril de vinho e sonho em nossas taças. Era um abril de clava, abril em ato, em 1974. Era um abril viril, abril tão bravo, abril de boca a abrir-se, abril palavra, esse abril em que abril se libertava. Era um abril de clava, abril de cravo, abril de mão na mão e sem fantasmas, esse abril em que abril floriu nas armas. Vai usar da palavra o representante do Partido Socialista, João Carlos Fernandes. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Convidados, caros munícipes, bom dia a todos. É uma grande honra estar hoje perante vós a proferir palavras ilustrativas do que significa este dia e o impacto que teve nas gerações vindouras, nas quais me incluo. Muito grato estou. Comemoramos hoje o 25 de abril de 1974, um feito com repercussões inéditas, visíveis aos olhos de todos e sentidas por quem também, infelizmente, não consegue ver. Uma revelação para todos, portanto. Vejamos o exemplo de uma criança no seio de uma família, quando surge a necessidade de educar. Se a educamos de forma opressiva e com regras demasiado rígidas, a criança é constantemente reprimida, os seus horizontes não são tão abrangentes. Ela inibe-se e retrai-se, no lugar de dar asas ao conhecimento, e vai ficando limitada. Limitada no seu conhecimento, limitada na forma de se exprimir, limitada na interação com mais pessoas, sendo o espelho do desenvolvimento intelectual dos progenitores, adquire no tempo hábitos e comportamentos semelhantes. Por outro lado, o desenvolvimento de uma criança no seio de uma família intelectualmente aberta ao conhecimento e que interprete o momento da era global como realidade, sempre será diferente e esta terá outra noção, outro estímulo, outra capacidade de viver, fazendo ver que no lugar de cada família está inserida a nossa pátria. Assim fomos e assim somos. Fomos um Portugal isolado, fechado à Europa e ao mundo, um Portugal a fazer valer a imposição para a obtenção de riqueza nas ex-colónias. Um Portugal, minha gente, que ignorava a razão de dar ao povo o conhecimento, de lhe dar autossuficiência para criar novas coisas, inovar e gerar riqueza. Hoje, somos um Portugal de mãos dadas com a Europa e agora até lhe abrimos uma porta ao mundo. Que grandes mudanças, vejam só. Não vos venho falar de história ou especificamente explicar o que era Portugal antes de existir a Revolução dos Cravos. Sou jovem demais para isso. Nem cá estava sequer. Apenas tenho a minha visão. Houve um propósito de acontecer a mudança de regime e a boa gente se deve à nossa liberdade, o expoente máximo de nos podermos exprimir. Atentamos aos tempos atuais. É que 44 anos após a Revolução de Abril fazem alguma diferença e as nossas gentes já não são apenas as que viveram o antigo regime de ditadura ou o momento da mudança de regime. As nossas gentes já contam com uma geração que não viveu Abril e a que está a ser gerada por aqueles que não viveram Abril. Valham-nos a educação e o conhecimento para prevalecer os valores ideológicos da Revolução. Pode parecer irrelevante, mas muito significado terá se apenas a história lhes for contada. O crescente desinteresse dos cidadãos, particularmente os mais jovens, em praticar cidadania, em serem proativos e cooperativos na sociedade em que se inserem,
reflete-se até no ato de liberdade que lhes foi concedido pela Revolução de 74, o simples ato de poderem exercer o direito de voto para a eleição dos órgãos políticos que representam o nosso Estado de Direito. É vital sensibilizar todas as gerações para a responsabilidade que o legado de Abril lhes delega. Então, só porque homenagear o 25 de Abril não se trata apenas de homenagear a liberdade, mas também de lutar incansavelmente para manter viva a chama da coragem, do sacrifício e do inconformista de todos os que, de uma forma mais ou menos reconhecida, tudo fizeram para que sonhar livremente fosse hoje uma realidade. Vemos no mundo sinais de populismo e achamos que é apenas lá fora. Vemos crescentes divergências dos povos e pensamos que se calhar seria a solução para nós. Há que prevalecer a união dos povos, ter no conhecimento uma virtude de não embarcar em populismos. No mundo global, temos de promover a integridade e a interação dos povos, aceitar as diferenças, mas mostrar a identidade. A cultura tem meios suficientes para nos elucidar sobre Abril e pode ser um veículo que sustenta os valores de Abril. Temos de viver a Revolução de Abril e não apenas comemorar esta data. Lança o desafio de, através de atividades culturais, ser prestado uma honrosa homenagem a todos os que partiram sem ver Abril, aos que lutaram por Abril e foram reprimidos, e, meus caros, aos heróis da Revolução, porque esses ficam nas imagens, mas muitas imagens ficaram cruelmente escondidas. Agentes de Abril também serão sempre um bem essencial na passagem da mensagem da Revolução para os seus rebentos. De rebentos falo e olhamos os cravos, uma linda flor, símbolo da Revolução, e não menos linda a nossa Revolução. É com orgulho que estou aqui hoje perante vós, é com orgulho que mostro o meu lado patriótico e sinto mão ao peito, e sinto Portugal mão ao peito. Viva a Revolução de 74, viva a liberdade. Muito obrigado a todos. Vamos de seguida ouvir a canção Jornada, uma das canções heroicas de José Gomes Ferreira e Fernando Lopes Graça, que será interpretada por um coro constituído por elementos do grupo de teatro Alcanena em Cena, nomeadamente Alberto Barreiros, Ângela Correia, Bruno Oliveira, Efigênio Café, José Moita, Luís Simões, Mara Santos, Margarida Matafome Vieira, Maria João Amores, Maria José Coelho, Sónia Bento, Tânia Silva e Vicente Batalha. Vai de seguida usar da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Silvestre Pereira. Bom dia a todos e a todas. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcanena,
senhores representantes das forças políticas com representação na Assembleia Municipal, senhores vereadores, senhores presidentes de junta, senhores membros da Assembleia Municipal, representantes das entidades convidadas presentes, na pessoa do senhor comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena, cumprimento toda a corporação. Permitam-me que, na pessoa do Sr. Vicente Batalha, cumprimento todo o grupo que nos tem presenteado com esta maravilhosa atuação. Funcionários da autarquia, comunicação social, caros munícipes, senhores e senhoras. 44 anos após o inesquecível dia 25 de abril de 74. Acontecimento que pôs fim aos alicerces de um regime político que teimou em manter uma guerra que se havia perdida contra a vontade dos seus cidadãos através da privação do mais elementar dos seus direitos, que é a liberdade. Esta efeméride, podemos dizê-lo, com este distanciamento temporal, que foi um dos acontecimentos mais marcantes da história de Portugal. Marcante pela singularidade como foi protagonizado pelos cidadãos fardados, desde logo apoiados pelos sem farda, numa comunhão de sonho de liberdade e justiça social. Reafirmo de marcante pelo espírito de generosidade dos seus protagonistas, os militares do movimento das Forças Armadas, que tudo arriscaram em troca do sentimento de missão cumprida. Nunca antes os militares intervieram para libertar o povo, mas, pelo contrário, para o subjugar a minorias corporativas cujo interesse era o poder e o enriquecimento. Nesta data, como ato simbólico de reconhecimento e homenagem aos civis que se opuseram e aos militares que derrubaram o regime da ditadura, peço aos presentes uma grande salva de palmas. Contudo, esta homenagem ficaria incompleta se não olhássemos para transformações mais relevantes nestas 4 décadas que, nas palavras do poeta, foram as portas que abriu, para percebermos melhor onde estamos hoje. A porta da liberdade, como valor primeiro de toda a vivência humana, foi sendo aprendida e cultivada. Contudo, importa continuar a defendê-la das ameaças, pois não é e nunca será um valor adquirido em definitivo. Os radicalismos que observamos a nível mundial, assentes no desrespeito dos elementares princípios dos direitos humanos, como o racismo, a xenofobia, novas formas de escravatura, desigualdades de género, são provas bastantes desta preocupação. A porta da democracia, regida pela Constituição da República de 1976 e alicerçada nas organizações políticas, foi iniciada com ameaças e sobressaltos, provocados por sectarismos quase levados ao extremo. Hoje, a nossa democracia representativa está formalmente estabilizada, mas poderá ser ameaçada pelo alinhamento e redução de intervenção dos cidadãos nas atividades da vida política e pública. A liberdade e a democracia são, neste momento, e continuarão a ser, valores inestimáveis, por serem condições básicas para o desenvolvimento e bem-estar dos cidadãos.
Contudo, a defesa destes valores passa também pelas respostas concretas, pelos órgãos do poder, às expectativas e reais necessidades dos cidadãos, através do cumprimento dos seus programas eleitorais, dando assim credibilidade aos seus mandatos para que foram eleitos. Estão na ordem do dia respostas concretas que os cidadãos aspiram a ver concretizadas, porque são determinantes para o seu desenvolvimento e bem-estar. Não quero ser profeta da desgraça, antes quero enaltecer os temas e o que se está a fazer e que nós temos que contribuir para continuar. E na linha da frente desses combates está, de facto, o combate eficaz à corrupção. E quero aqui realçar o número de casos que estão a ser tratados e que é um sinal positivo de que algo está a mudar. Regulação e controle do sistema financeiro que tanto nos tem atrofiado e que tanto nos tem perturbado. Redução do custo da dívida, outro garrote, através do equilíbrio das finanças públicas. Celeridade e transparência na justiça. Elevação e objetividade no debate político. Descentralização de competências e maior proximidade da decisão. Um grande desafio que está em curso, forçando e reforçando o poder local, que não deixa de incluir a possibilidade dos eleitos, para esse efeito, poderem decidir do futuro das suas freguesias. Reforma com melhoria contínua nos serviços do Sistema Nacional de Saúde. Uma das questões prioritárias e que, provavelmente, a descentralização certamente poderá ajudar com o envolvimento de todos. Sustentabilidade no sistema da segurança social. Sistema de educação para todos, alinhado com as necessidades de produção, da produção e da investigação aplicada. Valorização do fator de trabalho face ao capital. Reforço da economia social com a inserção dos recursos humanos fora do mercado de trabalho. Contudo, é oportuno e legítimo perguntar se cada um de nós, como cidadãos, não somos parte direta e interveniente nas respostas aos desafios do desenvolvimento do nosso bem-estar. Em geral, por comodidade, julgamos ser responsáveis, julgamos não ser responsáveis, quer dizer, visto que assumimos que a culpa é deles, dos outros que nos governam. Mas será realmente assim? Nós não temos responsabilidade? A resposta, em meu entender, parece realmente óbvia: nós temos responsabilidade. Assim, como cidadãos, cujo estatuto nos foi devolvido através do exercício do voto democrático em liberdade, elegemos os tais, os outros, a quem responsabilizamos pela falta das ditas respostas às nossas necessidades. Então pergunta-se se, como cidadãos, necessariamente intervenientes, fazemos com objetividade o escrutínio dos resultados da governação dos outros. Se, como cidadãos, como tal responsáveis, será que escolhemos os outros que nos dizem a verdade, ainda que dura, ou preferimos escolher os que nos oferecem quimeras num populismo perigoso? Feita esta reflexão, apraz-me registar a frase célebre de um líder norte-americano que, de forma semelhante, questionava aos seus cidadãos: não perguntem o que o teu país pode fazer por ti, mas sim o que tu podes fazer pelo teu país. A partir daqui, certamente é mais fácil e óbvia a resposta que mostra a necessidade do envolvimento de cada cidadão aos diferentes níveis de intervenção na sociedade, para acabar com este ciclo vicioso. Este envolvimento
pode e deve ser manifestado e traduzido em atos da nossa vida, do dia a dia, tais como valorizar o conhecimento, adquirir competências ao longo da vida, adotar padrões de vida sustentável, ser solidário, respeitar os que de facto estão ao serviço da causa pública, de facto estão ao serviço da causa pública, dever de participar esclarecidamente nos atos de cidadania. E, por fim, não desperdiçar oportunidades e aceitar desafios como alternativa ao comodismo. Nós juntos fizemos Abril acontecer. Nós juntos seremos capazes de fazer cumprir Abril. Viva o Conselho de Alcanena, viva Portugal! Com a autorização do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Silvestre Pereira, declaro encerrada a sessão solene pública comemorativa do 44º aniversário do 25 de Abril, com o hino nacional.